Olá, eu sou Luiz Fugante. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o pensamento nômade. Hoje em dia, principalmente nos nossos dias, a gente vive uma espécie de rarefação de modos extraordinários de viver e a gente carece muito de invenção, de inventar novas maneiras, novos estilos mesmo. E, no entanto, eu sinto que é tão próximo de nós, né, que a gente é capaz de inventar efetivamente uma outra condição humana. E assim como eu sinto que é próximo, eu sinto que é urgente, né, essa invenção, mas há pouco investimento nisso. É como se isso simplesmente não nos tocasse, não nos dissesse respeito, talvez porque a gente não tenha ouvido falar suficientemente, talvez porque a gente não tenha sido tocado por maneiras diferentes de viver, provocado, enfim, excitado, ou fruído de algum modo, de algum tipo de obra que pudesse nos instigar e ousar criar para nós uma maneira intensa, afirmativa, ativa e alegre de viver, né? E por que nômade? Nômade exatamente por ser um modo movente, um modo não exatamente daquele que se desloca de um lugar para outro. Esse seria mais uma espécie de migrante ou até de itinerante, mas nômade porque o nosso desejo não para de se produzir enquanto força desejante. A nossa vida não para, ou poderia não parar, de se produzir enquanto força vitalizante. O acontecimento que constitui a nossa existência poderia não parar de nos instigar como potência de acontecer de modo alegre e potente. Enfim, existe uma maneira, existe um foco, existe um jeito, existe um topos do nosso desejo, assim como um tempo oportuno para praticar o modo de vida nômade, que não pressupõe nenhuma mediação exterior à própria vida que se realiza acontecendo no campo da existência, né? E a importância disso é tamanha que simplesmente ao nos inventarmos, nos reinventarmos nesse estilo de vida, o que nós temos a ganhar é nada mais, nada menos do que criar, ser capaz, né? A gente se torna capaz de criar o próprio destino, né? E ter o destino nas próprias mãos. Além de, claro, por consequência, não ficar refém de nenhuma força que pudesse nos capturar. Ao contrário, a gente vai até aproveitar essas forças e ter mais humor e mais alegria para exercer ainda mais a nossa potência. E claro, não haveria como nós desdobrarmos essas questões sem, ao mesmo tempo, nos contrapor a um modo sedentário de existir, né? Então, o modo de vida sedentário, o modo de vida em rebanho, o modo de vida onde o indivíduo está submetido ou rendido a uma sociedade gregária, de fato, um modo de vida que nos conforma a uma espécie de existência decaída ou que, de alguma maneira, se acovarda, digamos assim, ou se rende ou fica de joelhos diante das condições impostas por uma realidade presente que nos promete uma segurança e até uma certa liberdade controlada, mas não sem nos capturar,
não sem fazer com que a gente, de alguma maneira, dê, em contrapartida, uma submissão que torna a vida necessariamente triste, ainda que possa essa tristeza ser encoberta, aparentemente, por felicidades artificiais. Então, o modo sedentário de viver, ele já tem uma longa história. O homem, ele acabou por entrar numa espécie de círculo vicioso a partir de um certo trajeto, né, em que várias formações sociais contribuíram para essa construção reativa do homem. A sociedade grega, onde começa o pensamento chamado ocidental, que é o pensamento que domina o planeta atualmente, inventou, sem dúvida, um modo de pensar, inclusive aquilo que se chamou muitas vezes democracia atualmente, ainda que não tenha, né, tanto a ver com o modo como era a democracia grega, mas a própria democracia, né, o sistema político, né, o modo de relacionamento coletivo ou comum entre os homens, um certo tipo de subjetividade, um modo de desejar, né, um certo tipo de liberdade, um certo tipo de idealismo ou de idealidade, que faz com que o nosso desejo aí se embrenhe, esperando por recompensas que seriam consequências de bons comportamentos, de um certo domínio de certas forças em nós, ao mesmo tempo acreditando numa ordem racional. Enfim, são valores que foram cozidos, foram lapidados, foram trabalhados nesse berço ocidental que era a Grécia, né? E que ao mesmo tempo era uma mistura de vários regimes sociais, desde as formações ditas primitivas, né? Com aspectos ou linhas de formações guerreiras, e principalmente formações de soberania que de alguma maneira tinham uma dimensão despótica, né? E essas formações despóticas, por exemplo, criaram regimes de poder e de lei que acabaram por contagiar essa sociedade grega dita livre, que está no berço da nossa civilização. E essa sociedade, de alguma maneira, incorporou esses valores que, por uma espécie de memória, seguiram coexistindo no espírito micênico e depois dos próprios gregos, né? Mesmo após as invasões dórias, a Grécia permaneceu com um tipo de memória através de certas narrativas míticas ou mitológicas, e essas narrativas míticas seguiram agindo no inconsciente das populações gregas, né? E trabalhando o seu estilo de viver e aquilo que eles mesmos inventaram. De alguma maneira, então, esses acontecimentos que seguiram, né, mesmo soterrados no tempo, seguiram agindo ao longo da história, né, como, por exemplo, os estados ditos bárbaros ou despóticos, e contribuindo para um certo pensamento grego, foram a fonte principal de um modo sedentário, de um estilo sedentário de viver, ainda que houvesse a crença por esse espírito sedentário de que assim o homem estaria seguro, estaria estruturado, estaria dentro de uma ordem cósmica que poderia fazer face ao caos. Então, todo esse investimento no modo sedentário de viver implica uma espécie de horror ou de medo diante de um suposto caos, diante de uma suposta desordem, de forças que o homem, até então, era incapaz de aprender, suas ordens mais sutis, mais imperceptíveis, mais imanentes à própria natureza, e que eram, portanto, vistas como hostis e devendo ser controladas ou subjugadas, né, afastadas,
em prol de uma idealidade salvadora. E claro, o estilo sedentário de viver acabou por pagar um preço muito caro. E até hoje, talvez, nós nem sonhamos, não imaginamos o quão pobre ficamos desde que hostilizamos essas forças supostamente inimigas e ameaçadoras da humanidade por simplesmente não chegarmos a dar conta desse estranhamento, a não ter o mínimo de hospitalidade para essas forças que nos visitam e que, quando não nos preparamos, sentimos como ameaças. Então, o modo de vida nômade resistiu ao longo desse outro estilo dominante no Ocidente de existir, que é o estilo sedentário, né? E, na medida em que resistiu, ele foi simplesmente percebendo que essas forças que eram simplesmente destratadas e hostilizadas retroalimentavam uma maneira de viver que gerava uma condição de aventura e de aproveitamento pleno do plano existencial, que é um plano de acontecimento. Ou seja, uma vida que investia na abertura, né, e na criação de uma condição para se pôr em acontecimento imediato, em vez de tentar controlar o acontecimento, afastar o acontecimento e colocar no acontecimento, no lugar do acontecimento e do imprevisível, tudo que fosse previsível, tudo que fosse constatável, tudo que fosse de acordo com aquilo que uma vida fraca ou ignorante precisasse para não ser simplesmente destituída, submetida ou ameaçada. Mas a submissão principal já havia acontecido, que é exatamente a submissão à não experimentação, a submissão à ameaça do acaso, a submissão a esses tempos e movimentos outros que momentaneamente, por mau jeito, não se compõem com as forças do homem. Que desperdício foi esse? Né? Todo esse desperdício, enfim. O modo de vida nômade jamais se deixou amedrontar, né? Por quê? Porque o nômade traz com ele uma arma muito poderosa, um modo muito poderoso de fazer frente ao desconhecido, que é a prudência, a arte das doses, uma arte que é capaz de levar a vida ainda mais longe, na ousadia das aventuras de devires desconhecidos que podem, sim, né, quanto mais desconhecidos, inesperados, imprevisíveis, serem ainda mais generosos com o dom que já recebemos da própria natureza, que é existir, né? Então, o modo de vida nômade, ele sente que é possível viver não de modo ordinário, não de modo simplesmente familiar, mas ele sente que pode incorporar todas as forças do estranho, né? Todo esse estranhamento, esse desconhecido, essas diferenças que eventualmente podem, claro, sem dúvida, nos ameaçar, mas só nos ameaçam quando a gente não consegue criar a distância necessária para poder conhecê-las, para poder se aproximar com tempo e movimento e não com preconceitos formais, figurativos, linguísticos, sensíveis, orgânicos. Os preconceitos, os hábitos, os costumes, as facilidades que levam uma vida a abrir mão das aventuras e das potências inventivas, né, são esmolas para um momento único e dadivoso como é esse da existência humana nesse lugar, nesse tempo, nessas circunstâncias.
Eu acho que toda a vida humana merece dar para si, de presente, a capacidade de se aventurar. E o estilo de vida nômade é esse convite. E nós sentimos que hoje, mais do que nunca, numa sociedade supostamente aberta, né, nessas formações sociais que habitam um planeta, né, de relações, de redes globalizadas, né, o controle em espaço aberto e em tempo simultâneo se dá ainda de modo mais sutil e simplesmente faz com que muitas vidas e muitas forças inéditas que poderiam ser potências inventivas de novas realidades sejam desperdiçadas, né? Quantos desses movimentos, dessas tendências, dessas forças, desses brotos, dessas sementes não existem em nós? E quantos já são natimortos? Quantos eles já não chegam nem nascer ou nascem mortos? Por que nós abortamos tanto as nossas tendências, as nossas virtualidades? O estilo nômade de viver é o convite para nós voltarmos a cuidar desse solo, né, dessa tênue camada fértil das relações ou daquilo que faz o acontecer da vida. Essa superfície relacional do acontecimento sem a qual não há broto, não há germe, não há embrião, não há crescimento, desdobramento, né, florescimento de novas diferenças que fazem a alegria do real e de um modo de existir efetivamente livre. Então, nós, ao longo da nossa jornada, viemos desenvolvendo não só esse pensamento, mas essa prática de vida, porque para o nômade não existe o pensamento em teoria e uma prática que seria uma espécie de espelho dessa teoria. É impossível para o nômade que o pensamento já não seja um acontecimento de desejo, um acontecimento de potência e, portanto, essa mesma potência modificada, lapidada, diferenciada, produz uma outra corporeidade, um outro pensamento, um outro campo afetivo, né? Uma coesão de desejo que também é uma coesão de corpo intensivo que abre mão da organização, uma coesão de pensamento expressivo e intensivo que abre mão da racionalidade formal que o Ocidente criou para si. E uma coesão desejante de afetos ativos que abre mão da moralidade e da moralina que há no homem e que tanto entristece o homem, que faz com que o homem fique buscando paraísos artificiais, né? Então, é um outro estilo que busca uma coesão, uma consistência e não uma estruturação para si mesmo e para o mundo, né? É um modo realmente imediato de se relacionar com as forças que acontecem aqui e agora, no plano do imediato, sem a mediação da representação. O modo nômade não investe na representação, exceto como um brinquedo, exceto como aqueles fantasmas que a gente chama para brincar e para deixar a vida mais divertida. Mas jamais se serve da representação como um diretor, um governante da própria vida. Isso seria o grande desperdício para o nômade. Isso é o modo sedentário de viver. Por isso, então, é tão importante a gente marcar a diferença entre o estilo sedentário e o estilo nômade. E, de fato, são estilos que não se conciliam, mas não há por que haver uma conciliação. E, no entanto, o nômade não quer eliminar o sedentário. Ele não tem esse tipo de paixão de abolição, né? Mas ele pode, sim, se divertir e provocar o sedentário a experimentar uma maneira diferente de existir, né? Então, por contágio, né? Mas não por convencimento, né? E não por imposição de uma verdade, não por uma moralina, mas simplesmente por gosto, por uma questão de gosto. Talvez seja um pouco de mau gosto querer o sedentarismo, talvez seja um gosto ousado, estranho,
mais, quem sabe, mais excitante, investir o modo nômade? Por que não? Então, eis algumas provocações que eu gostaria de lançar. Cheguei a expor as suas linhas mais esquemáticas numa obra chamada Saúde, Desejo e Pensamento, né? Que eu escrevi já há um certo tempo, mas que segue mais do que nunca sendo extremamente atual, né? É isso.